Antes da criação do mundo, Deus olha para o seu pecado hoje, para a vida que você está vivendo hoje, para o caos que você se encontra hoje. 2020, não, muito mais. Quase 7.000 anos depois da criação do mundo. Deus olha para esse dia, que é o seu hoje, e diz, certamente, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. A Bíblia fala que na viração do dia, quando Deus vem conversar com Adão, como ele comumente fazia todas as tardes, ele anda pelo Éden e começa a dizer, Adão, onde estás? Tendo o homem vergonha, se apresenta coberto de folhas, porque se viu nu. Porque o pecado ele tem um poder de nos fazer sentir envergonhados. O pecado descobre a nudez da nossa falibilidade natural. A nossa falência natural ela é descoberta à medida que nós andamos em pecado. Então Adão estava com vergonha de ter pecado, de ter se desviado do alvo. Ele estava escondido, com folhas. E em vez de repreendê-lo diretamente, dizer sobre as coisas que ele passaria por conta do seu pecado, que viria, porque a consequência vem, irmão. Deus não tem filhos mimados. Quando Deus te chama para a família, através do sacrifício de Jesus, na unção do Espírito Santo, Ele te torna filho, mas Ele te torna também responsável, não só por ser, mas não só pelo título do filho, mas ter que ser como filho. Faz sentido? Então Ele olha e antes de começar as repreensões, Ele fala, fica calmo, porque o cordeiro já estava morto. Mas representativamente aqui eu vou matar esse cordeiro e vou fazer uma roupa para vocês. E você vai entender que a pele do cordeiro santo, imaculado, vai cobrir você de todo pecado. Porque a sua vergonha é a minha justiça. Talvez você esteja nessa manhã aqui, meu irmão, minha irmã, condenado por conta de uma vida promíscua de pecado. Evangelho nunca foi sobre focarmos em pecado. Evangelho é sobre focarmos em Jesus. Se nós estivéssemos olhando para Jesus, mais irmãos nossos estariam menos envergonhados de andar conosco. Se nós aqui, nessa casa, nessa igreja, em todas as igrejas que existem, estivéssemos olhando mais para Jesus, menos olhos de condenação estariam apontados para os nossos irmãos que não conseguem chegar perto de nós, porque a nossa condenação se transformou diabólica. Nós nos transformamos naquele que nos acusa. Quando nós olhamos para o nosso irmão sem compaixão. Amém? Diga assim, Deus é bom. Diga assim, é o diabo que não presta. Diga, eu estou pronto para viver um sobrenatural. Diga, eu estou pronto para viver a melhor fase da minha vida. Diga assim, fé funciona. Diga, fé dá certo. Diga assim, fé é a firme certeza. Diga assim, eu estou certo. Que aquele que começou a boa obra é fiel. Você está sentindo alguma dor aí no seu corpo, irmão? Se você tem um diagnóstico médico ou está sentindo uma dor, coloca a mão aí na sua ferida, na sua dor. Feche seus olhos, todos de olhos fechados. Diga assim para a sua dor. Dor. Vamos orar todos juntos para que ninguém fique constrangido? Amém? Diga assim, dor. Certamente. Diga assim, diagnóstico. Certamente. Jesus já levou sobre si, no madeiro, todos os meus pecados. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, que eram para mim, mas ele tomou sobre si, eu já fui curado. Diga assim, eu sou curado. Completamente curado. Diga assim, dor, você não é maior que Jesus. Você não é maior que Jesus. Diga assim, tem algo maior que a minha dor. É a minha fé.
Diga assim: eu sou curado, sarado, redimido, justo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Bom dia, Igreja United de Bela Vista. Você está bem? Nós estamos vivendo um momento especial nessa casa, irmãos. É um momento de trocar de pele. A gente não é lagarta, não, mas quando é bom. Nós estamos mudando de estação. Amém? Entendendo no Espírito que Deus está fazendo algo lindo no meio de nós. E através de nós. Amém? Meu nome é Vinícius, para você que não me conhece. Eu e a pastora Karen, que não está aqui nesse momento, porque hoje nós estamos comemorando em família o aniversário da nossa filhinha Lara, de 5 anos. Ela está lá em cima, lá agitando tudo, né? Como uma boa mãe faz. Mas eu estou aqui na presença do meu pai e da minha mãe também, pastor Paulo, pastor Ilu. Recebam eles com um aconchego e uma salva de palmas. Eles odeiam isso. Glória a Deus. Nessa casa nós aprendemos que nós não adoramos ao Senhor com palmas, como fazem muitos dos nossos irmãos. Também não temos problema com quem faz isso, obviamente. Pelo contrário, né? Estávamos numa agenda pouco tempo atrás. Eu, o Mário, Guilherme e o Iago. Cadê o Iago? E aí eu fui pregar numa igreja lá em Itaquera, levei esses irmãos maravilhosos comigo. E aí a gente não tem costume aqui de bater palma para Jesus, né? Igual muitas igrejas fazem. Mas a pastora da casa falou: adora o Senhor com as suas palmas. Aí estavam os 3 aqui do meu lado assim, ó. Aí o Guilherme estava do meu lado e disse assim: ó, bate palma para Jesus. Nós de fato não temos o entendimento de que palmas é um tipo de adoração, porque não temos isso na Bíblia. Mas também não temos problema em fazê-lo se necessário. Principalmente quando estamos na casa de alguém. Amém? Mas de vez em quando para homens a gente faz essa honra. Só quis contextualizar um pouco. Amém, irmão? Estamos aqui na presença dos meus pais. Eles vieram para a festinha da Lara. Nós estamos muito animados porque nossa família está avançando. É duro, irmão. Eu sei que quando a gente pensa em missionário, a gente pensa no cara que vai para a África, né? Só faz missão quem vai para a África. Não, irmão, você é missionário. Você sabia que não existe o dom ministerial, biblicamente falando, do missionário? Alô? Pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos. É o que Paulo nos ensina, amém? Mas, pelo entendimento bíblico, nós entendemos que todos nós estamos debaixo de uma missão. Então, todos nós somos missionários, alguns em terra estrangeira, outros na sua própria terra. Amém, queridos? Fato é que muitos missionários não conseguem atuar na sua terra por conta do próprio exemplo de Jesus, porque a sua terra te viu pequeno. Amém, irmão? O pessoal de Nazaré viu Jesus jogando bola, talvez, né? Não tem isso na Bíblia, mas a gente pensa que ele foi uma criança normal. Quer dizer, impossível ser uma criança... Enfim, você entendeu? Você imagina, jogando bola, aí dá um carrinho em alguém, machuca a perna. Pera aí, só um minutinho, gente. Curado aqui, em nome de Jesus. Vamos continuar jogando. Curado em meu nome. Deve ter sido uma coisa incrível ser amigo de Jesus, mas fato é que a Bíblia fala que ele não pôde operar naquele lugar muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Amém? Então, muitos dos missionários são mais enaltecidos e louvados e aplaudidos em terra estranha, porque você chega geralmente nessa terra pronto, no seu chamado, já passou por aquela fase de você cometer muitos erros e descredibilizar você. Amém, irmãos? O problema de nós não recebermos muitas vezes os nossos irmãos na nossa igreja local é porque a gente está tão apegado às falhas que nós conhecemos que nós deixamos de adorar o Deus que esse irmão serve. Porque o Deus que eu e você servimos é um Deus que transforma um pescador no maior pregador da época. Sim ou não? Pedro, irmão, estava pescando. Jesus encontra ele no barco, chama ele. Olha, agora você vai parar de pescar peixe. E aí, antes de você parar de pescar peixe, eu fiz esse milagre aí para você pescar bastante peixe, porque você estava frustrado. Aí você sai da sua operação natural, da sua profissão, crendo que você fez tudo que você tinha feito de bom agora para você viver uma nova fase. Amém? Para você não achar lá na frente que eu te chamei porque você não estava dando certo como pescador. Não, irmão. Deus não chama a pessoa que não dá certo.
Deus faz você prosperar onde você está e no tempo certo Ele te coloca onde Ele te chamou para estar. Mesmo que você tenha que se abdicar de coisas que você viveu um sucesso. Não entre no ministério porque a sua vida não deu certo lá fora. Há um tempo certo para todas as coisas. Deus vai chamar aqueles que estão dando certo. Amém, irmãos? Porque o ministério não é o seu plano B. O ministério é o seu plano A. Olha os outros me ligando na hora do culto. Amém, irmão? Então Deus chama Pedro, ele pesca aquela sua última pesca, ou que deveria ser a última pesca. E aí Pedro é chamado a pescar homens agora. Eu não sei se você sabe, mas há uma prática no judaísmo onde crianças são preparadas por mestres até uma certa idade. E dependendo do desenvolvimento dessa pessoa, na hermenêutica e na exegese teológica daquela época, ou dessa época, porque o judaísmo continua, essa pessoa é separada para o ministério, depende também da família a qual ela faz parte. Ela pode se tornar, num determinado momento da vida dela, um aluno. Amém? Todos são crianças, estão aprendendo, e num determinado momento ela é chamada para ser aluno. E aí, os alunos que não tinham muito destaque na sua vida infantil, antes de entrar nessa fase pré-adulta da sua vida, eles eram colocados para viver as profissões dos seus pais. Carpinteiro, pescador, ferreiro. Amém? Então Pedro era qualquer um de nós que estava vivendo a sua vida comum. Não tinha sido aceito pela religião da época como um aluno para se desenvolver no ministério. Estava vivendo feliz a sua vida comum, como muitos de nós. Como muitos naquela época. Amém? Alguns são separados naquela época, no início para viver o chamado desde a sua infância. Outros não, vivem a vida comum. Você foi chamado para viver uma vida comum. Mas aí Jesus vem quebrar os paradigmas daquela época, porque ele é reconhecido como um rabino, ele é reconhecido como mestre, e ele começa a chamar os alunos. Mas ele não chama os alunos que são reconhecidos pela religião. Ele começa a chamar os alunos que estão à margem da religião, porque Jesus não é uma religião. Você sabia que Jesus não é evangélico? Não é umbandista, não é católico, não é kardecista, não é. Jesus é Jesus. A Bíblia fala que ele é o autor da fé. Se existe alguém com fé, só pode viver em fé, porque um dia alguém se tornou o autor da fé, o criador da fé, o precursor daqueles que têm fé. Abraão é conhecido como pai daqueles que têm fé, por andar em fé no conhecimento histórico antes de todos. Mas Jesus é biblicamente conhecido como o autor da fé, da possibilidade de crermos. E ele também é conhecido como Você está comigo, irmão? Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, ele cria a possibilidade de crer e ele encarna em homem para crer, para que nós possamos ver o modelo de quem criou e quem fez. Ele é o precursor e o operador da fé. Se você quer andar em fé, não olhe para ninguém além de Jesus. Você pode olhar pelos exemplos. A própria galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 10, vai te dar grandes exemplos de homens e mulheres de Deus que andaram em fé. Mas você não vai ter exemplo melhor do que o dono da possibilidade de crer. Você está comigo, irmão? Se você nos visita nessa manhã, meu nome é Vinícius. Estava me apresentando e fui embora. Né? Deixa eu conhecer você que nos visita pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez na nossa casa, deixa a gente celebrar a sua visita. Levante sua mão aqui nesse primeiro bloco. Ah, desculpa. Eu vou aí já, calma aí. Primeiro bloco, alguém que está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus. Segundo bloco. Agora sim, desculpa. Glória a Deus. Terceiro bloco, alguém pela primeira vez? E aqui? Ah, tu está escondidinho aí, né? Aqui é o bloco dos de casa. Geralmente não tem visitante. Mas aí veio com o pessoal da Cascudo, de guerra, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. É um prazer estar com você aqui. Se você tem uma igreja, uma casa para chamar de sua, leve o nosso abraço, nosso beijo acalorado para o seu pastor. Mas se você não tem, deseja estar conosco por um tempo, seja qual for o tempo que o Senhor chamou você para estar, seja bem-vindo. Amém? A essa igreja local. Nós somos uma igreja, para quem não nos conhece plenamente, brasileira, plantada aqui no Brasil por um casal de americanos. Nossos apóstolos Joshua e Hannah Adams chegaram aqui há muitos anos atrás
Estamos aqui hoje com, se eu não me engano, 17 igrejas. Cada vez que a gente fala, vai aumentando mais rápido, né? Chegamos numa fase do ministério, irmãos, eu não sei se você entende muito desse tipo de movimentação, mas nos primeiros 5, 10 anos, nós vemos um crescimento um pouco mais tímido, porque são fases de estruturação ministerial. O ministério sério é um ministério que leva tempo para crescer. Tudo que você vê louco acontecendo do nada por aí, movimentos, coisas desordenadas, geralmente não tem raízes profundas. E eu não estou falando aqui de nome nenhum, e você também não está pensando em ninguém. Amém? Estou dizendo exemplos na história de coisas que são do Senhor e coisas que não são do Senhor. Amém? O que é do Senhor tem raiz profunda. E aí, nos primeiros anos, você tem um tempo de aceleração diferente dos próximos 10. Então, nós entramos agora na nossa próxima fase ministerial. Vocês vão ver muitas igrejas sendo abertas agora, porque nós somos uma igreja apostólica que crê no envio. Amém? Temos, se eu não me engano, já quase 300 pastores ordenados no ministério, prontos, a maioria deles prontos para plantar uma igreja em vários locais. Nós somos uma igreja em vários locais. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui no Brasil e agora em Portugal também e no mundo para alcançar, construir e empoderar com a mensagem transformadora de Jesus. E aqui em Bela Vista nós estamos debaixo de uma visão que Deus nos deu para esse tempo, desde a transição para cá, dos nossos pastores plantadores para nós, eu e a pastora Karen, de honrar a visão. O que significa isso? Deus nos chamou para andar em obediência nesse tempo. É tempo de consolidar aquilo que Deus está fazendo através da United. Isso não significa que nenhuma outra igreja está fazendo o que Deus mandou fazer. Não, nós queremos na multiforme graça do Senhor e sabemos que os nossos irmãos assembleanos, nossos irmãos batistas, presbiterianos, nossos irmãos de outras igrejas estão fazendo coisas maravilhosas pelo Senhor, da Quadrangular, enfim, você conhece um monte de igreja, etc, etc, etc. Dínamos, né, que tem lá do nosso amigo Dênio, Zion, enfim, a igreja que você pensar. Todos nós estamos debaixo de uma visão do Senhor para fazer algo na nossa geração. Isso é lindo. Amém, irmãos? Nós não estamos presos numa caixa. Pelo contrário, cada um de nós, cada ministério, está preso na sua própria caixa. Que caixa é essa? A caixa da obediência. Porque nós queremos fazer exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, é para isso que nessa fase nós estamos presos a essa palavra. Honrando a visão, nós iremos experimentar expansão. Amém? Inclusive, nós fizemos essa semana, né, Patrick? As nossas camisas pré-revival. Essa camisa ela vai nos ajudar na obra, né? Não na obra, na obra literal. E você já pode procurar o concierge para fazer a sua pré-compra, ele vai te falar o valor lá, mas enfim. Tá linda. Essa camisa é a camisa que nós chamamos de camisa da visão, né? Não tem nada místico. Se você comprar, não tem um lugarzinho no céu. Glória a Deus. Se você comprar a camisa e viver uma vida de pecado, você vai morar com o capeta. Se você comprar a camisa e viver uma vida cristã, espiritual, a gente vai viver junto à eternidade. Amém? Se você também é avarento, guarda seu dinheiro para você, que a gente não quer não. Glória a Deus! Alcançar, construir e empoderar. Nós estamos aqui debaixo dessa missão. Pinheiros está também nessa fase debaixo dessa missão. E as próximas plantações aqui em São Paulo, estamos também debaixo dessa missão de alcançar, construir e empoderar com a mensagem transformadora de Jesus. Glória a Deus, amém, aleluia? Amém. Você está comigo? Amém. Nesse mês, eu tive uma direção do Senhor e todo o ministério está numa mesma série, falando sobre finanças. E eu pedi aos apóstolos a autorização para que nós jogássemos para o próximo mês essa série, aqui em São Paulo, aqui em Bela Vista, para entrarmos em algo que ficou muito claro no meu coração, como um ensino para esse tempo, para a gente aproveitar as primícias ainda de 2026, para ajustarmos a nossa visão e entrarmos de fato naquilo que Deus vai fazer nesse ano. Eu creio, irmãos, que 2026, pelo Espírito, é um ano de muitos desafios para nós. Quem está atento ao Espírito Santo e atento não às notícias, mas não focado na tempestade, né? Focado naquilo que o Senhor está comunicando, porque Deus é um Deus de estratégia. Ele levanta um jovem no Egito para interpretar um sonho, para ajudar o governador a passar aquele período em estratégia. Não é problema para Deus que você guarde recursos. Deus é
Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ele sabe dividir as coisas. Ele sabe que algo você tem que guardar, algo você vai reter para um tempo de escassez e outro algo Ele está te dando para abençoar alguém, abençoar uma igreja, abençoar uma instituição, abençoar qualquer coisa que Deus esteja te dizendo para abençoar. O ponto é que às vezes nós não fazemos por dois motivos, ou por avareza, ou porque nós não estamos ouvindo o Senhor. Porque se estivéssemos presos tentando ouvir o Senhor, nós estávamos em muito mais movimentação. É por isso que domingo passado eu disse que há uma estatística no mundo cristão de que apenas 8% das pessoas são fiéis com seus dízimos e suas ofertas na estação que nós vivemos hoje, na era da igreja. Isso é uma estatística mundial. Algumas igrejas têm mais e menos, não tem problema, mas é uma média. Por quê? Porque a maioria de nós não está atento ao que o Espírito Santo está falando. Porque Ele é o que dá a inspiração para que você faça o que tem que ser feito. Agora, eu vou te dizer algo. Quer saber se é para fazer ou não? Eu vou te dizer o maior segredo, a chave coach evangélica para você. Diabo não vai te mandar abençoar ninguém. Ele até pode movimentar o governo desse mundo, porque a Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo, para criar oportunidades que parecem para crentes atrativas. Mas tem um preço alto. E aí você tem que estar atento no Senhor para saber se isso está sendo movimentado por Ele ou pelas forças das trevas que tentam te desviar, roubar a semente. Agora, você, crente, guiado pelo Espírito Santo, o diabo vai olhar para você e vai dizer assim: dá um dinheiro ali para a Aldaísa. Você entende a diferença? Abençoa a tua igreja. Tira os irmãozinhos lá do calor, eles estão sofrendo. Não, irmão. Amém, querido? Seja guiado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que você tem que fazer. Nós não somos uma igreja que foca muito nessas coisas, mas eu preciso ensinar a vocês. Mês que vem nós falaremos um pouco mais sobre dízimo, oferta e o que significa isso para a nossa aliança, para você parar de ter medo do bicho-papão. Eu vou dizimar porque é o devorador. Não, irmão, está errado. Amém? Devorador muitas vezes somos nós. O gafanhoto nessa aliança muitas vezes é você e eu. Devora tudo que Deus colocou na tua mão. Devora oferta, devora dízimo, devora pão. Aí a igreja está passando fome, teu filho em casa está passando fome, porque você é infiel. Glória a Deus! Mês que vem a gente fala sobre isso. Semana que vem já, né? Oi? Você está pronto? Vou começar então, tá? Diga, sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é o positivismo que diz isso, é a Bíblia, amém, irmão? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Significa que esse tipo de reinado é um reinado que pisa em outros? Não, irmão. O rei, na nossa aliança, é um rei baseado em quem Jesus era. Jesus era um rei que servia. Amém? Você foi chamado para ser rei no modelo de Cristo, servindo, morrendo pelo outro, se entregando pelo outro, lavando os pés dos outros, ofertando na vida do outro, dedicando sua vida no outro, subindo no madeiro no lugar do outro. Esse é o rei que você foi chamado a ser. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos aqui, então, pedi autorização, o apóstolo me livrou, nós estamos debaixo de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios é uma carta muito emblemática do apóstolo Paulo, mas eu sei que você já ouviu muitas vezes o texto do capítulo 13, que é um texto que fala sobre o amor, sim ou não? Se você for em casamento cristão, se você for em festa de 15 anos cristão, se você for em noivado, bodas de alguma coisa, você já ouviu 377 mil vezes esse texto. Glória a Deus. Mas no versículo 13 do capítulo 13, ele fala algo muito importante. Ele está falando sobre o amor, sobre o contexto de andar em amor, sobre o tipo de amor que é o amor de Deus, um amor que não é ciumento, não é avarento, não busca seus próprios interesses. Amém ou é de mim? Amém. E aí no versículo 13, e oi, gatinha? Está tudo certo lá? Glória a Deus. Versículo 13 ele diz: agora pois, diga assim, agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles, o amor. Porque ele está dizendo dentro desse contexto, e ele vai falar dos dons também logo após
falar do amor, que não interessa se você é um pregador eloquente, não interessa se você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, não interessa se você está profetizando, marchando com varão, falando em língua estranha, 377 idiomas celestiais, com interpretação, se você não está andando em amor. Se você não está andando em amor, o dom está ajudando alguém, mas está matando você. Porque Deus usa até a mula. Amém, irmão? Não significa que a mula vai para o céu. Eu não quero entrar nessa discussão agora se bichinhos vão para o céu, porque já deu pano para manga no meu Instagram. Se você acha que seu gatinho vai contigo, vai lá, amém. Fique em paz, irmão. Amém. Glória a Deus. Mas se você está profetizando e não está andando em amor, parabéns. Diga assim para essa pessoa do lado. Parabéns. Chegou no nível da mula. Tem a patente, não tem? Soldado, cabo, sargento, a patente espiritual sua, mula. Agora, como você sai da patente da mula para a patente de filho? Que é a mais alta, só tem 2 patentes. Não, 3. Tem a carnal, mula, que podem andar juntas, e aí tem a de filho. Amém? Que tem gente profetizando, mas é carnal. Glória a Deus. Você está aqui ou foi para casa? Você está comigo, irmão? Como que eu entro na patente do filho? Andando em? Por isso que a Bíblia vai falar que o maior deles é o amor. E aí, por conta disso, nós invertemos a ordem do que está escrito no texto. O texto fala sobre fé, esperança e amor. Nós estamos falando no primeiro domingo de amor, esperança e fé. Hoje é o dia da fé. Amém. Glória a Deus! Amém. E aí eu separei em 3 títulos. Primeiro, que era o amor, era a... Quem está comigo? Quem já ouviu essa... Quem estava aqui no dia dessa mensagem? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem viu no Spotify? Viu nada, ela se ouve. Presta atenção na instrução, por isso que crente erra. Só falo isso quando a gente tem intimidade, né? Fala para eles que a gente tem intimidade, senão eles vão ficar achando que eu sou ignorante. O amor é a ponte. Sim ou não? A pedra é a esperança. E a fé é a porta. Amém? Então, através do amor, quem é o amor encarnado? Quem, irmão? Você está aqui ou quer ver Big Brother, irmão? Acorda aí. Glória a Deus, que teu pastor hoje está pentecostal. Quem, irmão, é o amor encarnado? Diga mais alto para o diabo ouvir. Ai, tremeu todinho no inferno agora. Jesus é o amor, ele é a ponte que nos liga. Amém, queridos? A conexão foi desligada no Éden e ela é religada em Cristo. Por isso que religião vem do grego, do latim, religare. Sim ou não? Porque em Jesus fomos religados à possibilidade através do amor. Por que amor? Porque é o amor sacrificial. Foi o amor sacrificial de Cristo que nos religa novamente. Ele vem cumprir o que nós não podíamos cumprir, que era a lei. Ele vem cumprir o que nós não podíamos cumprir, que era o sacrifício perfeito. E ele vem nos dar a possibilidade novamente de andar em novidade de vida. Diga, eu sou nova criatura. A minha realidade não é a realidade mais desse mundo, é uma realidade nova. Sim ou não? Nós não somos agora terráqueos, nós somos extraterrestres. Por isso que a pessoa me pergunta, pastor, você acredita em ET? Claro! Prazer, ET. Vivemos nesse mundo há muito tempo. Estamos aí espalhados em todos os lugares. Varginha. Glória a Deus, irmão. Pentecostais. Reformados. Temos várias caras, vários tipos. Estamos aí há muito tempo andando como embaixadores de uma aliança superior à aliança que rege esse mundo. Sim ou não? E aí, ele é o amor. Grava isso. Me lembra daqui a alguns segundos. Embaixador da aliança. Grava aí, anota aí. Para eu voltar aqui e não me perder. E aí, o que nos leva à esperança. Quem é a esperança? Tá com medo, irmão? Quem é a esperança, queridão?
Quem era o amor? E a esperança? Mas ele é o amor? E também a esperança? Sim, porque o amor nos dá acesso a esperar. Sim ou não? E quem é a fé? Hebreus capítulo 12, verso de número 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Diz aqui, em troca da alegria que lhes foi proposta. Que alegria é essa? Está sentado à direita do trono de Deus. Interpretação de texto básica. Sim ou não? Suportou a cruz. Que cruz? Cruz de vergonha. Suportou a dor. Que dor? Dor do flagelo. Por causa da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, existiu uma conversa no céu que algo foi proposto a ele. Eles não vão resolver. Tem que ser tu. Eu? Sim. Envia-me a mim. Enviado, ele olha para a alegria proposta, mas olha que coisa interessante. Ele já não era Deus? A Bíblia lá não fala em Gênesis, façamos o homem a imagem e semelhança, dando o entendimento de que Deus era múltiplo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sim ou não? Sim. João não vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Sim ou não? Então ele já estava nesse lugar. Então não faz sentido a alegria proposta. Mas quando eu continuo lendo os textos bíblicos, eu vou ler lá em Efésios, eu começo a entender que a alegria de Jesus não é estar onde ele já estava. A alegria de Jesus é estar conosco onde ele já estava. A alegria proposta a Jesus é, você vai resolver, mas o problema não é meu, vai resolver o problema de todos. E aí ele olha para Deus e fala assim, essa proposta é bacana, hein? Tudo, vai resolver tudo. Não tem mais condenação? Não vai ter mais condenação para aqueles que estiverem em você. E a dor, e a doença que foi diagnosticada no Éden, na queda humana com a desobediência do homem? Não. Em você não haverá mais dor, não haverá doença. Mas você quer dizer que eles poderão experimentar os poderes do mundo? Poderão, porque em você uma porta se abrirá. Sim ou não? Você está comigo, irmão? Então, o amor que era a ponte nos faz atravessar. Atravessar olhando para o quê? Para o outro lado. O que tem do outro lado? A esperança, que é a própria ponte. Quando eu chego do outro lado e vejo a esperança, eu me deparo com uma porta. Que porta é essa? A entrada. Sim ou não? E olha que coisa interessante no entendimento histórico-cultural, quando nós analisamos a Bíblia e os significados das coisas que lá estão escritas. Nós falamos na semana passada que ele é a pedra, ele é a esperança, ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Essa pedra que era rejeitada pelo arquiteto foi necessária para o final da obra, sim ou não? E essa pedra não era colocada em outro lugar da fortaleza que não o lugar que fosse ter a porta. Por quê? Porque ela fazia o arco onde a porta era encaixada. Ela ficava no centro, sustentando toda a muralha, onde a porta era colocada. E eu não sei se você já viu o filme medieval, mas eu quero que você lembre comigo agora que as portas antigamente, de um lugar, não eram portas que abrem para fora e para dentro, na entrada de lugares. Era uma porta que descia como uma ponte. Então não tem amor aqui, esperança lá e fé lá. Os três precisam andar juntos. Fato é que não dá para andar em fé e ter esperança sem andar em amor. Amor é o principal. Amor é o que liga. Amor é o que sustenta. O amor sacrificial de Jesus é a cola que liga todas as coisas.
Mas as três coisas andam juntas, estão juntas, têm que estar juntas. Quando eu entro na Jerusalém Celestial, eu me deparo com a ponte sendo baixada, com a pedra sustentando todas as coisas e a porta que me dá acesso. Não há como a minha oração ser ouvida sem que eu esteja atravessando a ponte, olhando a pedra e vendo a fé. Sim ou não? Ah, pastor, muito bonito essas coisas aí. Vamos para a Bíblia, né? Senão o pessoal vai ficar falando aí que você é temático demais. Vamos ser expositivo. Vamos lá, ser expositivo. Vamos lá. A palavra fé, ela vem do latim fides. Anota aí no seu caderno se você está anotando. Que significa confiança, crença, lealdade, fidelidade. A palavra fé, em português, ela é oriunda da palavra fidelidade. Sim ou não? Por que Jesus é o autor da fé? Porque ele é a fidelidade encarnada. Ele é a possibilidade de crer, porque ele já estava morto antes da fundação do mundo. O nível de obediência ao ponto de você fazer algo, mesmo antes de ser necessário efetivamente, é o nível de andar em fé. Fé não é obedecer quando eu estou vendo. Fé é a firme certeza das coisas que eu não estou vendo. Então ele é o autor da fé, por quê? Porque a Bíblia fala que mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Se ele estava morto antes da fundação do mundo, significa que o problema estava resolvido antes do problema existir. E aí ele cria algo conhecido como... Tá com medo, irmão? Ou estou rápido demais? Eu vou prometer ser um pouco mais devagar, se você prometer ser um pouco mais inteligente. Combinado? Como ele cria a fé? Ele não está lá sentado no trono. O pessoal que gosta de Harry Potter aí, Ramon, a gente tem que marcar nossa maratona de Harry Potter, né? Não pega a varinha, criaturus, fétiums, fides. Não, irmão. Não é um pó de pirlim-pim-pim para quem viu Peter Pan. O que você está fazendo aí, Jesus? Estou criando a fé. O que você está fazendo aí, Jesus? Os anjos perguntam. E ele responde com muita paciência. Estou criando o amor. Não, irmão. Existem atributos em Deus que são invisíveis, que dão origem à criação natural de atributos para nós. Princípios pelos quais são regidas as nossas leis naturais, são princípios que nascem de atributos invisíveis de Deus. Então, no céu não há falta. No céu não há incredulidade. No céu não há medo. No céu não há terror. No céu não há desgraça. No céu não há choro. A Bíblia fala que naquele grande dia ele sentará à mesa conosco, teremos um banquete com ele e todas as nossas lágrimas serão enxugadas. E haverá uma plena alegria que nós não experimentamos nessa vida. Nós temos um vislumbre porque a alegria é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer isso quando ele fala sobre o fruto do Espírito: paz, alegria, amor, mansidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Amém, irmão? Amém. Alegria é uma característica do fruto, mas nós não experimentamos a plena alegria ainda de não nos preocuparmos mais com nada. Nós temos um vislumbre. Esse vislumbre ele é vislumbrado através da possibilidade de crer. A possibilidade de crer é feita através de Jesus, que é o autor da fé. Quando ele cria? Quando não existe nada para se crer e ele passa a crer, sem a necessidade de, participando de. E aí quando ele vem a existir na existência do mundo, ao longo dos primeiros 4.000 anos da história, quando ele encarna, quando João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando ele vive em forma corpórea, ele encarna e anda com os discípulos e com a humanidade daquela época, há 2025 anos atrás, aquilo que era criado, a fé que era criada lá antes da fundação do mundo, toma forma. E agora eles olham para o Velho Testamento e falam: era fé. Não sabíamos, a gente até achava interessante, dava até vontade de seguir Moisés, porque era uma coisa, mas não tinha explicação. É isso, é fé. Agora, você olhando para o autor, você entende a causa. Você não olha para a causa e entende o autor. A Bíblia fala que a natureza e tudo que nela há revelam a grandeza do seu Criador.
Não é o Criador que está revelando, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso é soberba. Isso é arrogância. Se você ficar apontando muito para o que você faz, significa que você é carente. E Deus não é carente, irmão. Deus, ele fez e pronto. Fez 6 dias trabalhando. Haja luz, haja mato, houve mato, haja bicho, houve bicho. Haja água, separa a água, tudo feito. Bom isso aqui, muito legal. E aí no 7º dia, o que ele fez? Fez uma palestra, alugou lá o Centro de Convenções de São Paulo e falou, gente, agora eu preciso apresentar para vocês todas as coisas que eu criei. Está lá em Heresias, capítulo 2, versículo de número 7. Não, irmão, no 7º dia, depois de tudo criado, homem plantado no jardim, governo imposto em suas mãos, ele fez o quê? A sua autoridade não será imposta, irmão. A sua autoridade será vivida, porque você vai viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sim ou não? Não é sobre um movimento religioso. Não é sobre um autor específico. É sobre uma vida bíblica de fé. Fé não é medida pelo que os outros falam de outros. Fé é medida em experiência. Se você é fraco na fé, certamente você não tem uma vida de fé. E aí, qualquer coisa que te falam sobre fé, você vai cair igual um patinho. Um vai dizer, você tem que declarar em fé a palavra de Deus e a palavra de Deus vai se cumprir. E você vai falar, glória a Deus, eu quero isso. Mas você não tem experiência. Aí o outro vai chegar para você e vai dizer, olha, esse negócio de declarar é positivismo, triunfalismo, isso é coisa da heresia. Não faz isso não. Você tem que esperar o tempo de Deus calado, quietinho, morrendo, igual um miserável, desgraçado. E você vai falar, é isso, realmente, eu estava muito soberbo, agora eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque Deus manda em tudo, eu vou ficar igual um vegetal aqui parado, morrendo, desgraçado, quando chegar no céu eu pergunto quem estava certo. Levado a todo vento de doutrina. Quem na Bíblia não era levado por vento nenhum de doutrina? Era um povo chamado de bereanos. Os crentes da igreja plantada por Paulo em Bereia. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as outras igrejas estavam passando por um grande problema, que nós entendemos aqui como sendo espinho na carne de Paulo. Não, era uma doença. Não era não, irmão. O texto está claro, está dizendo lá que os mensageiros do diabo estavam atormentando ele. Não tinha ninguém espetando a perna de Paulo, não, irmão. O capeta não tinha poder. Irmão, Paulo estava no naufrágio, ia todo mundo morrer. Não morreu, porque ele estava em missão. Chegaram na praia, fizeram uma fogueira. Meteu a mão na fogueira, a cobra picou. Não morreu, porque ele estava em missão. Você vai dizer para mim que o cara estava sofrendo uma dor que não parava, porque tinha um capeta. O capeta não chegava perto de Paulo, não, irmão. Mas ele não sofreu. Sofreu, claro, mas quem sofreu através do homem. Porque a Bíblia fala sobre a aflição do justo. Você e eu seremos perseguidos porque nós somos crentes de verdade. Jesus disse isso. Vocês serão perseguidos em meu nome. No mundo, vocês vão ter aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a acusação. Eu venci a religião. Eu venci os acusadores. Eu venci as ideologias. Eu venci aquilo que diziam que era certo. Mas eu vim mostrar o que é certo. O que é certo é andar em amor, com esperança, através da fé. Bereanos eram conhecidos como tal, por quê? Porque qual era o problema de Paulo do espinho na carne? Ele chegava numa cidade, pregava, conversão. Todo mundo largava as práticas judaicas quando era uma cidade de hebreus, largava as práticas gentias quando era uma cidade gentia e viviam agora o que a palavra, a palavra estava sendo escrita, né? O que Paulo estava ensinando, sim ou não? A revelação bíblica do Cristo. E aí Paulo saía. E aí esses caras não continuavam estudando, não continuavam se esforçando em fazer, em andar em fé, em amor. E aí quando Paulo chegava no outro destino, ele recebia uma carta de Timóteo, de Teófilo, de Tito, falando, olha, a galera aqui está desviando, cara,
Está acontecendo aqui, ó. Eles estão falando que tem que circuncidar, não pode comer porco, tem que guardar o sábado. Tudo que tu pregou está sendo despregado, porque quando você sai, o judaizante entra e prega outra coisa. Aí Paulo fala, mas se são duas pregações, eles confiam em mim, por que eles não ficam que eu estou confiando? Aí Timóteo vai dizer, eles não confiam porque você sai e eles vão confiar em qualquer um, porque eles não têm experiência, não têm doutrina, eles não têm profundidade, eles não são devotos, eles não amam Jesus, eles amam você. E aí dá origem à carta de Coríntios, que no início ele fala assim, eu queria falar com vocês como a crentes mais maduros, eu queria dar carne, substância, eu queria a próxima fase de vocês, mas vocês só querem beber leite, cara. Vocês só ficam com labachéria, só ficam com correr na igreja. Não, o importante é o fundamento. Não foi Apolo, não fui eu, foi Cristo. O fundamento, ele é Cristo. Apolo plantou, eu reguei, mas é Cristo que dá o crescimento. Vocês precisam entender isso vez por todas. Mas isso não acontecia em uma igreja, a igreja porque a Bíblia vai dizer em Atos que eles conferiam nas escrituras aquilo que Paulo ensinava. E aí quando os judaizantes chegava e falava assim, você tem que circuncidar. Você tá maluco, rapaz? Paulo pregou, eu fui na palavra, estava lá. O Espírito Santo me convenceu, eu vou andar em amor, olhando para a esperança, em fé. O que eu pedi para tu lembrar? Não lembro por quê. Lembrei. E aí, por que você tem que ter um entendimento sobre ser um embaixador desta aliança? Porque, mesmo que você seja um brasileiro no Brasil, a sua pátria não é mais a brasileira. Ela é celestial. E aí, eu já disse isso algumas vezes aqui, eu vou dar um entendimento novamente. Se você é americano, você está no Brasil, você está regido pelas leis brasileiras. Mas há algo chamado embaixada, que é o exemplo que eu estou dando, que fica dentro do território brasileiro, de qualquer território do mundo, que dentro daquela cerca delimitada pelo governo, funciona o governo americano. Dentro da embaixada americana, não se fala português. Dentro da embaixada americana, não se paga em reais, é em dólar. Tá vendo? É dólar, é doleta. Se você chegar lá com real, não compra nem uma paçoca lá dentro. E é caro para tu comprar o visto, irmão. Sim ou não? Por quê? Porque as leis que regem a embaixada são as leis do seu país de origem. Lá dentro se fala inglês, sim ou não? Então, quando eu e você nos entendemos como embaixadores em terra estrangeira, nós entendemos que até vamos falar português com os nossos irmãos, para que eles entendam o que está sendo dito. Mas a nossa linguagem é a linguagem de fé. Fé é a linguagem do crente. Por que nós falamos para você não falar coisas negativas, irmão? Não é porque a gente acredita no positivismo, não é porque a gente acredita no legalismo, não é porque a gente acredita no triunfalismo, não, irmão. É porque a fé é um livro de boas notícias, evangelho. Evangelho significa boa nova. Se você está falando qualquer coisa que não é uma boa notícia, você está falando qualquer dialeto, menos o do céu. A fé não nega circunstâncias, sim, não nega circunstâncias, mas a fé transforma as circunstâncias. Ela tem um poder de transformar circunstâncias. Ela tem como poder principal trazer à existência coisas que não existem. A própria salvação é por intermédio da fé e da fala. Porque você crê com o coração e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Marcos, no capítulo 11, verso número 23, vai dizer: qualquer um que disser a este monte, saia daí e lança-te no mar, e crê e não duvidar no seu coração, assim será feito como se diz. Sim ou não? A Bíblia fala que morte e língua estão... Língua e vida estão no poder da nossa língua, amém? Vocês são implicantes pra caramba, hein? Até beber para Jesus te condenar aí. Jesus não condena ninguém.
acabando já, cara. Calma aí, pô. Hebreus capítulo 12, verso 2, nós estamos lendo. Eu quero separar aqui a exposição de duas frases com vocês. Olhando firmemente para Jesus significa desviar o olhar de tudo e fixar em um único ponto. Concentrar-se totalmente. É o que quer dizer o texto. Olhando firmemente significa parar de olhar para qualquer outra coisa e concentrar toda a sua atenção nele. Por que não dá certo, pastor? Porque a minha atenção está sendo dividida. Ponto. Por que às vezes fé não funciona? Porque não era fé, é esperança. Há uma diferença entre esperança e fé. Esperar não significa ter fé. Agora, quem tem fé está esperando. Agora, quem está esperando não necessariamente está em fé. Você espera que aconteça com você como um passo de mágica, mas você não crê que pertence a você como um passo de fé. Pertencer é diferente de esperar. Pertencer à realidade do reino é diferente de esperar que esse reino se estabeleça. É por isso que tem muito crente pedindo para a fé ser aumentada, quando não existe nenhum texto bíblico dizendo que você pode pedir fé. A Bíblia fala que fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Sim ou não? O texto continua e ele vai dizer, autor e consumador da fé. Como autor, ele dá origem à possibilidade. Você vê que eu já preguei todo o meu esboço, tá? Eu vou ler agora aqui, mas eu já falei todo ele. Mas enfim, estou tentando me organizar aqui melhor. Como autor, ele dá origem à possibilidade de crer. E como consumador, ele põe em prática o que antes era só uma possibilidade. Sim ou não? Aí tu me arrebenta. Tá dormindo, cara? Eu te amo, viu? Diga assim, fé e esperança não são a mesma coisa. Hebreus capítulo 11, verso número 1 diz, ora, a fé é a... Você está comigo, irmão? Então fala mais alto para achar que você não foi embora, vai. A fé é a... das coisas que se fosse a mesma coisa, o autor de Hebreus estaria falando, a fé e esperança são qualquer outra coisa. Enfim, ele estaria dando um outro contexto aqui. Mas ele separa. A fé é a certeza. Ou seja, é possível esperar e não ter certeza. Porque fé é o atributo invisível que te dá certeza do que você está esperando. Você pode estar esperando, mas se você não tiver fé, você não tem certeza. Sim ou não? Foi tu? Glória a Deus. Muitas vezes nós não recebemos porque estamos esperando e não crendo que de fato já recebemos. Muitas perguntas que eu recebo estão interligadas a por que não comigo, Pai? Porque muitas vezes eu e você estamos esperando uma cura, esperando uma provisão, mas nós não cremos que nós pertencemos à possibilidade de crer e esperar. Ah, pastor, você já vem com esse papo de novo, esse negócio é meio legalista. Isso aí quer dizer que está condicionado a mim. Não, irmão, está condicionado a quem é o autor. Ele disse através do seu livro, e a Bíblia fala que toda a escritura é inspirada por Deus, que a cura já estava disponível para nós através das pisaduras. Ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não tem condição ali, não está condicional. A única condição é o tamanho da minha fé, ou se eu estou crendo ou não. Agora, para quem não gosta muito desse papo pastoral, também não gosta muito do que Jesus fazia. Porque Jesus estava dizendo, olha, vamos para outra margem, vamos Jesus, vamos embora. Apronta o barco, todo mundo entra no barco. Jesus, tô cansado, preguei o dia inteiro, vou tirar um cochilo. Beleza, Jesus, cochila aí que nós vamos embora. A gente é pescador, a gente é experiente. Do nada, uma tempestade acontece, tá todo mundo, caraca, ele tá dormindo, meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus do céu, Jesus, não para de dormir, cara, o que ele tá pensando, cara? Ele falou que a gente ia chegar do outro lado, mas não vai chegar não. A tempestade, olha só. Ai, fui demitido. Ai, desgraça. Ai, doença. Ai, diagnóstico de novo. Câncer voltou. Ai, meu Deus do céu, de novo minha conta zerada. Meu Deus. E Jesus dormindo. Ah, Senhor, me abandonaste. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer na sua vida igual os discípulos fizeram com Jesus no barco. Você não está vendo, não? Aí Jesus, cheio de remela. O que é, Pedro? A gente vai morrer. Eu não
falei que a gente ia para o outro lado, Pedro. Mas peraí, que eu vou ensinar vocês de novo, mais uma vez. Ei, vento, pare! Ele faz como? Como? Aí tu tá apegado, irmão, a um movimento de um homem que é maldito, que não sei o que, irmão. Irmão, fé não se conhece pelo que está escrito de alguém ou falado por alguém. Fé se conhece pelo fruto. Pega a Bíblia, irmão, e vai ler se o que estão ensinando está lá. Se não está lá, rejeita. Se está lá, segue. Ele diz, ei mar, pare. Vento, pare. Nós vamos para o outro lado. E aí, aí os discípulos, atemorizados, se questionaram, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus para, antes de voltar a tirar o seu cochilo celestial, ele fala, vocês não aprenderam nada? Jesus está julgando o tamanho da fé desses homens, sim ou não? E a gente não pode ensinar você, como pastor, de que a tua fé tem um tamanho. Eu não sei o que você crê, irmão, mas eu vou ficar com o que a palavra diz. Jesus andando na multidão, ele sente algo e fala, peraí, Jesus, a gente está embora. Se tu parar aqui vai dar ruim. Peraí, de mim alguém me tocou. Os discípulos, você está louco, tio? Foi assim mesmo. 2 Vinícius, capítulo 4, versículo... Você é louco, meu? Tá todo mundo te tocando, te apertando. Não. Alguém me tocou em fé. Porque ele esperar, irmão, não significa fé. Mas fé fala de quem está esperando. Mas quem está esperando não necessariamente está falando fé. Ela disse, a Bíblia diz... Ela não pensou. A Bíblia fala que ela disse, depois de 12 anos, gastando todos os seus recursos, rejeitado pela religião, rejeitada pela família, sangrando por 12 anos, irmão. Ela disse, se eu apenas tocar. Tá bom essa exposição textual para você? Se eu tocar, eu serei curada. E o que aconteceu? Quando ela tocou, o que ela tinha dito que tocaria? Ela é barata, isso mesmo. Fé funcionou, irmão. Jesus para e fala assim, me tocaram, um monte de gente está tocando. Não, me tocaram diferente. De mim saiu poder. Aí ela toda tímida. Tem nem o nome dela na Bíblia, irmão. Só a mulher do fluxo de sangue. Ela tímida. Sorry. Mas também estou curada, pouco importa. Jesus fala, eu jamais vi tamanha fé quanto a sua. Jesus está na casa de um irmão, e aí o centurião romano diz, Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu conheço sobre a autoridade. Se eu digo ao meu soldado, vai, ele vai, vem, ele vem. Se o Senhor disser daqui uma palavra, o meu servo será curado. Se ele disser o quê? É dizendo? Está na Bíblia? Não está no livro de Maomé? Não é para estar camisa aqui não, pelo amor de Deus. Se o Senhor disser, será curado o meu servo. O que Jesus disse? Vai. E quando ele chegou lá, o que aconteceu com o servo dele? Curado. Sim ou não? Está na Bíblia, irmão?
Muitas vezes, irmãos, nós não estamos recebendo, eu já disse e repito, porque nós estamos esperando e não crendo que de fato nós já temos. De fato, irmãos, essa é uma construção muito rica de um entendimento. Mas eu preciso dizer para vocês que eu preciso trazer um equilíbrio para isso. Você está comigo? Eu quero fazer a separação de duas coisas com vocês. Legalismo, anota isso, / ou X versus triunfalismo. São duas coisas que eu quero separar aqui com vocês. Nenhuma dessas coisas é bíblica. Pastor, tem um livro lá em Concierge que fala sobre a igreja triunfante. Amém? Mas o movimento triunfalista é um movimento que não é bíblico. Nós triunfamos sobre o pecado, mas a Bíblia diz que esse mundo ainda é de Satanás. Nós triunfamos sobre a morte, mas todos experimentaremos a morte natural. Nós triunfamos sobre a dor, mas mesmo que nós sejamos curados, experimentaremos, se Jesus não voltar, a morte natural. Todos nós podemos ser livres da miséria, ter uma provisão, um milagre, mas eventualmente, se gastarmos errado, se fizermos da forma errada, se agirmos da forma errada, passaremos necessidade. Triunfar sobre coisas não significa triunfar sobre tudo. Porque você não está acima de Deus. A vontade de Deus não é te dar doença, é te curar. Mas a vontade de Deus também foi criar o livre-arbítrio. E se você faz da sua vida o que você quer, não espere de Deus o que você deseja. Se você faz da sua vida, crente, aquilo que você quer, não espere de Deus o que você deseja. A sua oração não está sendo ouvida. Porque falar a palavra é diferente de falar a minha vontade. E se a palavra estiver me dizendo pelo Espírito que eu devo largar tudo e servir em outra nação, não há triunfalismo natural nisso, mas há um triunfalismo de poder. A igreja é triunfante em poder, não em coisa. Mas, certamente, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmão, eu já sentei em restaurante aqui em São Paulo que só milionário e missionário sentam. Amém, irmão? Esses dias, um tempo atrás, eu fui testar um carro junto com meu irmão. Thales e Bárbara. É o nome, vai embora às vezes e volta. Fomos testar um carro para um irmão que estava comprando lá do Rio, né? E aí, sentamos naquela nave, né, o Thales. Pisou o negócio. Eu falei, uau! Não enche meus olhos, irmão, mas é gostoso. Depois voltei para o City, feliz da vida. De fato, irmão, poderemos acessar coisas, mas nosso coração não pode estar nessas coisas. Triunfar sobre coisas também é não estar preso a coisas. Triunfar sobre a morte não significa estar vivo para sempre. Triunfar sobre a morte é o que o texto vai dizer. Aquele que está em Cristo, ainda que morto. Amém, irmão? Preciso separar isso para você. Legalismo está condicionado a deveres sem a graça. E o triunfalismo, direitos sem responsabilidade. Se você quer direitos e não quer ter responsabilidade, você é um triunfalista carnal. Agora, se você quer direitos e também quer as responsabilidades concernentes ao direito, você é um triunfalista santo. Sim ou não? Agora, dá para ser um triunfalista santo, diferente de um carnal, mas não dá para ser um legalista santo. Ou você é legalista, ou não é legalista. Deveres sem graça. É você achar que o seu ato é maior do que o sacrifício de Jesus. Eu subo um monte, eu sou dizimista,
Eu sou fiel. Fiel a quem, irmão? Porque o Deus que eu sirvo consumou todas as coisas em Jesus. Se você está querendo se sacrificar a quem ou além do que Jesus fez, você é legalista. E não tem parte com Deus. Existe algo no descanso, porque a Bíblia fala que aos seus Deus dá até enquanto dormem. Existe um ponto da história da sua vida que não é você que vai fazer. Sim ou não? O que Deus fez no 7º dia? Descansou. O que Ele ensina ao povo da antiga aliança a fazer no 7º dia? Descansar. E a palavra descansar no original hebraico, ela está ligada a desfrutar. Não a ficar igual uma ameba sentado sem fazer nada. Deus desfrutou a criação no 7º dia. Como? Desceu lá e foi trocar uma ideia com Adão. Vamos caminhar? Vamos. Ai, que lindo isso aí, né, cara? Legal pra caramba. Poxa, olha só. Vou fazer o seguinte com você. Tudo que você está vendo aqui, você pode consumir. Menos aquela árvore ali. É mesmo, pai? É, aquela ali não pode não. Por quê? Conhecimento do bem e do mal. Vai chegar a hora que, pela revelação progressiva, você vai acessar em maturidade ela. Agora, esse não é o tempo. Qual foi o pecado de Adão? Desobedecer e comer uma fruta? Não. Acessar a próxima estação com a roupa da estação anterior. Ele não estava pronto para acessar o bem e o mal. Ele estava pronto para obedecer, assim como o povo no Egito recebia o maná. É tempo de maná, então eu vou ficar satisfeito com o maná. O que a lei dizia? Não guarda o maná. Se você guardar, ele vai apodrecer, vai fazer mal para vocês. Todo dia eu vou dar maná para vocês. O que é a fé daquela estação? A fé daquela estação do povo de Israel no Egito era esperar o maná todo dia, o alimento todo dia, e crer que aquele alimento não vai faltar amanhã. Sim ou não? Alguns não agiam em fé, guardavam o maná apodrecia, ele comia o maná podre e morria, porque andava em desobediência. A Bíblia fala que todo aquele que pecar, certamente morrerá, porque a desobediência leva à morte. Sim ou não? Física e espiritual. Agora, qual era a próxima estação? A próxima estação é quando o dia que eles atravessam o Jordão, com Josué, já não mais com Moisés, e aí o maná cessa, e eles começam a olhar a terra, que a promessa era que emanava leite e mel, e tudo que eles plantavam naquela terra dava certo. Ou seja, a próxima estação agora não é pãozinho caindo do céu, é sementinha na terra, espera crescer, come frutinha. Sementinha na terra, espera crescer, come frutinha. Porque adulto não come pãozinho na boca, adulto planta e colhe. Quero andar em saúde, Senhor, me cura. Só bebe Coca-Cola. Quer andar em cura? Se alimenta direito, irmão. Ah, é mesmo? É, porque a fé opera antes da desgraça acontecer. A fé é quando você está se alimentando bem, dormindo direito, que não é o meu caso. Essa semana eu dormi direito, por isso que eu estou meio nervoso. Se alimentando bem, dormindo direito, andando em triunfo sobre o pecado, fazendo jejum para amortizar minha carne, fazendo meu devocional. Quando eu cumpro essas coisas, eu não preciso crer em milagre. O milagre para mim é para abençoar o que não crê, porque eu já estou crendo. Por isso que os nossos irmãos que são descontinuístas, eles não creem que o milagre é para hoje, porque biblicamente o entendimento está certo. O milagre não é para a igreja. O milagre é para outros chegarem na igreja. E aí, crente carente de milagre é um crente que não cumpre princípio. Me dá, eu quero, me cura. Mas você está vivendo uma vida desgraçada, mas eu quero, de qualquer maneira, eu sou mimado. Me dá. Crente mimado que cai no chão igual criança mimada no shopping. Quem é crente maduro, olha... Igual aquele memezinho da Frozen, por que não bate? Mas eu sou da época, meu pai e minha mãe estão aqui, cara. Sou da época que a gente estava na igreja. Se tivesse de tititi na igreja, que os adolescentes é fogo, estão mandando cartinha, fica empurrando, atrapalhando o culto. Irmão, duas coisas que aconteciam na minha época, é mentira ou não? O pastor chamava de púlpito. Filho do diácono Paulo, vai parar de palhaçada, eu vou mandar sair. E não tinha mimimi não, irmão.
Era tum! Sim ou não? Se continuasse, vinha o diácono, que não era meu pai, outro. Chegava do lado e ó. Pau! Beliscava. Vai ficar quieto. Eu vou ter que chamar teu pai. Não chama papai não. E aí tem o próximo estágio. O papai chegava. Vamos lá no banheiro agora. Sim ou não? Tô mentindo? Agora, moda educação positiva. Eu não estou falando para você espancar a criança, meu irmão. Estou dizendo que o teu filho precisa de limite. Assim como o crente precisa de limite. Qual é o limite do crente? A palavra, irmão. Pastor, fazer coisa tal é pecado? O que a palavra diz? Meus gabinetes, irmão, são rápidos. É mais resenha do que gabinete. Sim ou não, Patricão? Essa semana fui lá, cadê o Ramon? Cadê o Ramon? Ramon que era de concierge. Tá lá em cima? Fui lá na casa deles almoçar, irmão. 2 minutos de gabinete. 3 horas de resenha. É ou não é, Dodô? Porque meu gabinete é simples. Tá na Bíblia? Não, então não faz. Para de encher minha paciência. O que a Bíblia diz sobre isso? Não sei. Então vai ler a Bíblia, pô. Você está pulando estágio. Você está vindo pedir ajuda sem ler o manual. Você está montando... Por isso que a tua TV não liga, irmão. Tu não sabe usar o controle, pô. Agora, ligou certo, botou no manual, botou na tomada, pegou o controle, botou pilha, tirou a capa, botou na parede, não está ligando. Ei, você que já ligou isso aqui. Ó, nada que eu fiz funcionou. Ih, irmão, tá faltando esse ajustezinho tal aqui, ó, que você não tinha visto. Ih! Para de fazer pastor de amuleto, irmão. Crente frustrado na igreja é quem coloca a expectativa toda no irmão e tira toda ela de Jesus. O dono da fé é Jesus, não é o pastor, irmão. O dono do manual, quem escreveu, foram homens inspirados por Deus, irmão. Sim ou não? Estou acabando. Legalismo, deveres sem graça. Triunfalismo, direitos sem responsabilidade. A fé, ela não só nos dá entrada, ela nos insere em uma nova realidade. Que realidade é essa? Racional. Família, reino, aliança. Amém, irmão? E toda a relação bíblica, ela envolve privilégios e responsabilidade. Toda. Tá gravando pra cá? É igual show de stand-up. Pode gravar não, senão outra pessoa não quer vir. Brincadeira. Toda, irmão, pode sim, tô brincando, desculpa. Toda relação bíblica envolve privilégios e responsabilidades, sim ou não? João capítulo 1, versículo 2 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O direito de ser filho vem com a responsabilidade de andar como filho. Sim ou não? Porque a pior coisa para um pai é ouvir: que menino mal educado, hein? Quem educou, irmão? É ou não é? Ouviu? Muitas vezes isso deve ter ouvido. Não? Eu sempre fui muito bonzinho. Mas minha mãe já passou cada coisa, meu irmão. Crente, desde os tempos mais primórdios. Eu fui nascido e criado no Evangelho, irmão. Um dia eu cheguei em casa com uma caixa de cigarro e uma trouxa de maconha. Mãe, eu quero largar isso tudo aqui. Por um lado, muita felicidade, né? Por outro, que sentimento ruim. Ensina teu filho no caminho que deve andar, irmãos. E quando ele crescer, certamente, ele não vai se desviar. O maior medo da minha vida, na minha adolescência, era ir pra balada, pro baile funk no Complexo da Penha, chegar em casa, tocar o interfone e minha mãe não atender. Porque eu achava que Jesus podia voltar enquanto eu estava no baile. Quando ela tocava, porque ela não dormia se eu não chegasse, irmão. Quando ela atendia, oi. Para ela e para mim era um alívio. Amém, irmão? Deixa eu continuar aqui, senão eu vou embora. O direito de ser filho vem com a responsabilidade de andar como o filho anda. Ai, meu Deus.
Tito, no capítulo 2, verso de número 11. Se você está com a Bíblia, abre aí. Não, eu vou correr aqui. Vai aparecer no telão, né? Tito, capítulo 2, verso de número 11. Diz assim: a graça de Deus se manifestou. Diga isso. Se manifestou. O que se manifestou? A graça de Deus, educando-nos para que, renegadas as paixões humanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Há uma responsabilidade, irmãos, para nós, como filhos de Deus, de viver de forma sensata, justa e piedosa. Sim ou não? Romanos, no capítulo 5, verso número 1, diz: justificados, pois, mediante a fé. Quem é que nos justifica? Jesus. Mediante o quê? A fé, que é o próprio Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Sim ou não? Romanos capítulo 1, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá através ou pela fé. Então olha só o que está escrito em Tito, Romanos e Coríntios. Romanos, Coríntios e Romanos de novo. Justificados, pois, fomos feitos a justiça visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou nas boas notícias, de fé em fé, como está escrito, o justo não é de fé em deserto, de deserto para fé, de fé para morte, de morte para vida, é de fé. Não é de desgraça para vitória, para volta para desgraça e volta para trás. Não, a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. Eventualmente, eu e você podemos retroceder vivendo uma vida de pecado, de prática deliberada do pecado. Essa é a vontade de Deus? Não. A Bíblia vai dizer que... onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não para aí o texto. O texto continua: viveremos, pois, no pecado, para que a graça seja mais abundante? O texto responde: de modo nenhum. Não é desejo de Deus que você ande em pecado, mas eventualmente você pode pecar. Aí o que Tiago vai dizer? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, fiel. Por que Deus é fiel? Porque fiel lembra, está ligado à fidelidade. Fidelidade é a palavra que dá origem à palavra. Deus é fiel, a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais. Alguns textos diz no lugar de infinitamente mais, abundantemente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é fiel, o autor da fé é fiel, irmão, para fazer infinitamente mais. Tudo, não alguma coisa. Tudo o que pedimos ou pensamos. Mas eu posso pedir de qualquer maneira? Não. Eu preciso pedir segundo o que está na palavra. Mas se eu pedir o que está na palavra e viver uma vida de qualquer maneira, eu vou receber? Não. Eu preciso andar, como o Tito está dizendo, renegadas as paixões mundanas. Sim ou não? Uma vez feitos justos, devemos andar como justos. E então poderemos orar como justos. Aí eu quero chegar na fase final, Ministério de Louvor. Pode voltar. Uma vez feito justo, eu quero repetir isso. Devemos andar como justos. Depois de ser feito justo, depois de estar andando como justo, agora eu posso orar como justo. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessem, portanto, os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Não é para confessar o pecado para a gente fofocar um pelo outro. Não é para... Até ficou silêncio aqui para poder ajudar agora. Não é para confessar o pecado, para o meu irmão que está ouvindo o meu pecado julgar, ou me dar um veredito, ou dizer quem eu sou para Deus. Não, irmão. Para Deus é o que importa. Você é justo.
É para confessar, para você lidar com isso, porque a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Sim ou não? Vou contar para qualquer pessoa? Não, irmão. Analisa quem você vai contar. Analisa quem a pessoa tem, irmão, que conta tudo para todo mundo. Quando vê, irmão, tá com a vida toda lanhada, desgraçada. Por quê? Porque saiu contando da vida para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, irmão. Observa se essa pessoa é bíblica. Observa se essa pessoa está andando no Espírito. Observa se essa pessoa está cumprindo o princípio. Vê se essa pessoa está num nível acima do céu. Para de ficar entregando tua vida para quem está precisando de você. Aqui, eu peço ajuda para quem está aqui. E ajudo quem está aqui. É o evangelho, irmão. Eu ajudo quem está embaixo, peço ajuda para quem está em cima. E dou a mão para quem está do lado e vou para a resenha comer churrasco. É isso. Sim ou não? Então você é feito justo, anda como justo e agora você vai orar como justo. Confesse seus pecados uns pelos outros, Tiago, capítulo 5, verso 16, para serem curados. Muito pode, diga assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. A palavra oração no grego, ela tem alguns significados. Uma oração normal, uma conversa, uma oração de devoção, uma oração usual, uma vida na vida com Deus, uma relação com o Senhor, uma vida de oração. E existe uma palavra que em alguns momentos é traduzida não por oração comum, mas por súplica intensa. E essa é a palavra usada aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica de um justo. Aquele que pode suplicar andando em justiça, quem foi feito justo, anda como justo e está orando. Como o justo ora então, pastor? Suplicando. O justo não trata a oração como qualquer coisa, como um usual comum, como se fosse uma prática, como respirar, que você tem que fazer no dia a dia, ou se alimentar se não morre. Não, irmão, ele entende a importância de estar com o joelho no pó, com a cara no pó, dizendo: Senhor, não dá para fazer nada se não for em você. Você é o início de tudo, é o meio pelo qual tudo existe e é o fim, a consumação dos séculos. Tu és o alfa, tu és o ômega. Senhor, não dá, por mais que eu trabalhe, bote minha mão no arado, plante, o Senhor é quem dá o crescimento. Você entende a diferença, irmão? Te dou graças, papai, por esse papai do céu. Obrigado pelo pão nosso que eu comprei no mercado de cada dia. Não, irmão. Você tem que mostrar para os seus filhos que você é grato, porque você só está de pé para trabalhar, porque é Ele que te sustenta em triunfo. A porta quem abriu foi Ele. O lugar está andando por Ele. As vendas acontecem por Ele. Dá certo por causa dele. E se der errado, fui eu ou o capeta. Porque quando Deus está envolvido, é para funcionar. É processo de Jeová. Irmão, vai ler a Bíblia, queridão. Processo de deserto é coisa do capeta, irmão. Desgraça é coisa do capeta, irmão. Doença, miséria é coisa do capeta, irmão. Deus, Ele quer que você ande em saúde. Sim ou não? Por que não aconteceu ainda, pastor? Falta fé. Esperança tem de sobra, falta fé. Por que não deu certo ainda? Falta fé, irmão. Você não tem vergonha de falar isso, não. Jesus falava, fé pequena, fé grande. Não estou julgando a sua fé. Jesus tem esse poder. Eu estou dizendo o que o texto bíblico diz. Amém, irmão? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. A palavra curou e salvou ali é a mesma usada no grego, a palavra sozo. Todas as vezes que Jesus falava sobre cura, falava sobre salvação. Vai, o sozo,
Aconteceu. Vai, a tua fé te salvou, irmão. A aflição do justo acontece, mas é para você andar na completude daquilo que foi garantido para você na cruz do Calvário. Se você não está vivendo, das duas uma. Ou você está andando em pecado, ou você está passando a aflição do justo. Se for pecado, se conserta e anda em justiça. Se for a aflição do justo, declara que o diabo vai fugir de você, irmão. Sim ou não? Muito pode a súplica do justo em todos os seus efeitos. João, capítulo 14, agora eu vou ler os textos rapidinho, igual o Ayrton Senna. João, capítulo 14, versos número 13 e 14 diz: e tudo, diga assim, tudo, e tudo que pedireis em meu nome de quem? Do pastor Vini? Joshua Adams? Pastor Lucas Paulo? Apolo? Paulo? Silas? E tudo que pedirem em meu nome de quem? Quem está dizendo isso, irmão? Jesus, diga Jesus. De Nazaré, diga Jesus. De Nazaré, diga Jesus. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A Bíblia fala que ele morreu, foi ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia, porque o inferno não pode o deter. O inferno e a morte não tiveram autoridade para o segurar lá. E a Bíblia fala que ele leva cativo o cativeiro. Chegando na Jerusalém Celestial, os anjos olham para ele e falam: quem é esse, o Rei da Glória? Toda vez que uma dificuldade na sua vida se apresentar, você diz para ela assim: dificuldade, quero te apresentar alguém. Quem? Este, o Rei da Glória. E tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 15, verso número 7 continua: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhe será feito. É se você permanecer nele e se a palavra dele permanecer em você, andando em justiça, você pode pedir tudo, tudo, tudo. João, capítulo de número 16, verso número 3, João estava ouvindo Jesus falar, escrevendo. Ele escreveu o capítulo 14, ele escreveu o capítulo 15, e agora ele vai escrever o capítulo 16, dizendo assim: naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem alguma coisa ao Pai, Ele lhes concederá em meu. E o texto continua: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Para quê? Para quê, irmão, que o texto diz? Para que a sua alegria seja completa. Ah, irmão, Deus é soberano, mas Ele é um bom Pai. Tiago, no capítulo 1, verso de número 17, diz: toda boa dádiva, todo do perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, sobre o qual não há sombra de variação ou mudança. Não é o paninho suado do pastor que te abençoa. Não é a vassoura que vai maldição. Não é o feijãozinho. É o nome de Jesus, irmão. Até agora vocês não pediram nada. Peçam e receberão, para que a sua alegria seja completa. A alegria de quem? Do vagabundo, do infiel, do mentiroso, do pecador? Não! Muito pode a oração de quem? Obrigado. Primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tiago,
Cheio de baba. Tiago, capítulo 1, verso número 6. Fique de pé. Se você pode.